Olá, tudo bem? O homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. O título desse vídeo é uma famosa frase de Allan Kardec. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa frase. Eu tenho recebido alguns comentários ressentidos, assim, né? Ressentidos com a falta de lógica nas minhas ideias. Eu vou ler aqui um desses comentários. Ele se diz psicólogo e espírita. Sou psicólogo e espírita. Não condeno Morel por deixar de ser espírita. Mas juro que nunca entenderei seu raciocínio. Para mim, ele está com medo ou ainda não notou seu ateísmo. É um processo, nada contra. Como crer em Deus e falar que o contato com forças espirituais não existe? Muito ilógico. Todo que crer em Deus, deve ser crer, né? Todo que crê em Deus, crê em algo invisível. Der nome que for, deve ser dê o nome que for, anjo, demônio, etc. Uma realidade sem algo após morte é o mesmo que ateísmo. Sai do armário logo, Morel. Seja justo com você. Pelo que eu vejo aqui, a última flor do lácio não é o forte desse psicólogo e espírita. Muito bem. Ele diz que eu estou com medo ou ainda não notei meu ateísmo. Eu sou muito sincero comigo mesmo. Eu analiso a fundo as minhas motivações e desejos que tentam manter-se ocultos. Sempre analiso isso. Eu sei o que se passa comigo. Se eu fosse ateu, eu assumiria sem o menor problema. Não vejo demérito nenhum em ser ateu. Se eu estou com medo, medo de quê? O único medo que eu tenho de vez em quando é o medo de não conseguir pagar as contas no fim do mês, né? E mesmo assim, esse medo passa logo, pois eu lembro que eu já passei por períodos mais difíceis na vida e sobrevivi, então não há o que temer. O psicólogo espírita, será que não é tu que teria medo se estivesse no meu lugar? Se tu acha que eu tenho medo, é porque tu teria medo se estivesse no meu lugar, não é isso? Eu teria medo de quê? Medo talvez de morrer e deixar de existir? Mas qual seria o problema se não existiria eu para constatar que eu deixei de existir? Nada a ver, psicólogo espírita. Como crer em Deus, né? O que ele diz aqui, como crer em Deus e falar que o contato com forças espirituais não existe, né? Muito ilógico, ele diz. Todo que crê em Deus, todo mundo que crê em Deus, acho que ele quer dizer isso, crê em algo invisível, der o nome que for, anjo, demônio, etc. Uma realidade sem algo após a morte é o mesmo que ateísmo. Por que eu deveria acreditar em anjo, demônio ou espírito? Só porque tu acha que é certo? Onde está escrito que quem acredita em Deus tem que acreditar também nesses apêndices? Eu já disse aqui que se eu conseguisse descrever, uma coisa impossível, né, de descrever, mas se eu conseguisse descrever o meu conceito de Deus, eu poderia, por muita gente, ser considerado ateu. Falar em Deus dá margem a muitos conceitos diferentes. Tem um seguidor, né, uma pessoa que acompanha o meu canal, se não me engano, o Fernando Govegan, eu acho que é isso, que pensa de modo não muito discrepante de mim, né, mas não chama a este conceito de Deus. Não sei se ele dá outro nome ou se não nomeia simplesmente. Eu poderia dar um outro nome para esse conceito em que eu acredito, mas eu particularmente acho que não é por aí. Quem entrou nessa de trocar nomes foi o Valdo Vieira, né? Trocou espírito por consciência, aí espírito encarnado virou consim, espírito desencarnado virou consciex, né? Fica legal, né? Dá um ar assim de ciência, né? Mas o psicólogo espírita diz que isso de acreditar em Deus e não acreditar em espírito, anjo, demônio, que isso não tem lógica. Então vamos falar um pouquinho de lógica, que é, afinal de contas, o propósito desse curto vídeo. Kardec tem uma frase que diz o seguinte: o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Essa afirmação está longe de ser verdade, muito longe.
A Bíblia não tem lógica e é aceita como certa por milhões de pessoas. Aliás, teoricamente, se nós considerarmos toda a população cristã, não são milhões, são bilhões de pessoas. Não há lógica nem mesmo nos evangelhos, né? Pelo contrário, o evangelho às vezes dá um nó na cabeça. O futebol também não tem muita lógica. E as pessoas acompanham, as pessoas consideram um esporte sério, né? Aceitam o futebol como certo da maneira como ele é, do modo como ele é. A política também não tem lógica. Raramente o candidato mais bem preparado consegue se eleger, e esse sistema é bem aceito por grande parte da população. Eu critiquei aqui o psicólogo espírita por ele insultar a última flor do Lácio, né? Mas a verdade é que a gramática muitas vezes também não obedece à lógica. E nem por isso o próprio Kardec deixava de aceitá-la como certa, inclusive escrevendo livros didáticos sobre o tema. O paradoxo do mentiroso também não tem lógica alguma, né? Se um homem diz que está mentindo, o que ele diz é verdade ou mentira, né? O mentiroso diz que está mentindo, aquele que ele diz é verdade ou mentira? Nós encontramos aqui uma afirmativa que leva à negação e uma negação que leva à afirmativa. Se o homem estiver mentindo, ele está falando a verdade. Se o homem estiver falando a verdade, ele está mentindo. O que entendemos por verdade e mentira nos leva a contradições. E agora, onde está a lógica? Muita força e paz para você.